Lembro-me de estar ao lado de um grande templo uma vez e eu orei: Senhor, eu odiaria que eles viessem ao meu escritório. Ele disse: Eu sou sua porção. Vem, eu sou sua porção. Em fraqueza, então eu sou. Minha força é a fortaleza. Minha vontade perfeita pode ser feita. Paulo ou Elias, seja quem for, quando você sai do caminho. Vem, em sua fraqueza, então eu me torno forte. Eu sou o forte que entra e completa. Posso vê-lo andando por aquela estrada de Samaria, aqueles olhinhos olhando assim, rapaz, com um leve sorriso estampado no rosto. Irmão, ele andou diretamente para a presença de Acabe. Ele não gaguejou, não hesitou, não, batendo sob aquele peito magro e pequeno. Havia um coração no qual morava o Espírito Santo. Sim, de fato. Veio caminhando por aquela estrada, chegou bem na frente de Acabe e disse: Nem mesmo o orvalho cairá até que eu o chame. Bateu os pés e, virando-se, voltou para o deserto. Disse: Foi um bom trabalho, Elias. Vem aqui. Ordenei a todos os corvos que o alimentem agora e sente-se aqui um pouco. Oh, que coisa! Quando ele estava fraco, então ele se tornou forte. Sim, Senhor. Ele fechou os céus para que não chovesse. Foi quando ele ficou forte. Quando perdeu sua igreja, perdeu tudo o que tinha, tudo o mais. Mas ele permaneceu com a palavra de Deus. Então teve poder para fechar os céus. Quando Jacó perdeu toda a sua força, então Deus lhe deu poder para se tornar um príncipe. Vê? Quando Paulo perdeu sua instrução escolar e toda a sua teologia, Deus fez um missionário aos gentios. Quando Moisés perdeu toda a sua habilidade e se tornou fraco, Deus o tornou poderoso e o enviou ao Egito no poder do Espírito, aos 80 anos de idade, com uma longa barba, sua esposa em uma mula e uma criança sentada em seu colo e um cajado na mão. Desceu e conquistou o Egito. Sim, veio, sem o apoio de um exército, como ele queria ir, mas no poder do Espírito. Amém. Quando você está fraco, então você é forte. Simplesmente andando por aquela estrada, ele não gaguejou, não tropeçou, não fez nada disso. Foi direto até a presença de Acabe e declarou: Tenho a palavra do Senhor. Ele disse: Você é aquele que perturba Israel. Ele respondeu: É você quem está perturbando Israel. Sim, Senhor. Ó, irmão. Sim, Senhor. Traga aqueles sacerdotes intelectuais que você tem aqui e vamos ver quem é Deus. Aí está. Subam ao Monte Carmelo, que o Deus que respondeu no Pentecostes responda novamente. Vamos ver se Deus ainda é o mesmo Deus, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele desceu do monte e tinha uma mensagem. Sim, ele ficou muito fraco antes, porém ele perdeu tudo antes de fazer isso. Ele teve que ficar fraco antes de ficar forte. É a simplicidade do Evangelho que confunde as pessoas. Elas tentam torná-lo algo intelectualmente grandioso ou algo parecido, quando, na verdade, ele é a simplicidade. Mas Deus usa a própria ferramenta da humildade, fraqueza e simplicidade para realizar suas obras. Essa é só uma ferramenta na mão de Deus. João Batista, o precursor de Cristo, sua mensagem era tão simples que passou despercebido pelas pessoas. Ouçam só um minuto. Espero não estar segurando vocês por muito tempo. Vocês que estão aí junto às paredes, vejam, João, quando todos os profetas deram testemunho da vinda do Messias, um deles disse que os montes saltariam como carneiros. Outros disseram que as folhas bateriam palmas. Um deles disse: todos os lugares baixos serão elevados e os lugares altos serão rebaixados. Oh, meu Deus, que dia! Vocês já pensaram na escola dos profetas e em sua concepção intelectual? Oh, que coisa! Eles tinham tudo tão clássico. Mas quando isso aconteceu,
Veio do deserto um velho pregador que nunca teve um dia de escola em sua vida. Provavelmente sua gramática era muito pobre. Seu pai era sacerdote, mas Deus o afastou disso. Falamos disso na lição de domingo passado. Não permitiu que ele se misturasse com as denominações e o levou para o deserto para que ele próprio o treinasse. Esse é o tipo de pessoa que permanecerá com a palavra de Deus. Saiu do deserto com cerca de 30 anos. Imagina uma barba escura que pendia ao redor de seu rosto felpudo. Um grande pedaço de pele de ovelha envolto nele. Estava no barro até os joelhos. Declarou: Eu sou aquele de quem o profeta Isaías falou. E algumas das denominações apareceram. Ele disse: Não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos isso e aquilo. Deus é capaz de suscitar filhos a Abraão destas pedras. Oh, que coisa! Por quê? Ele tinha o assim diz o Senhor. Ele tinha a mensagem. Deus predisse que ele viria. E a razão, ele veio com tanta simplicidade que lhes passou despercebido. Quando Jesus veio, ele interrogou: Que fostes ver? Um palestrante intelectual que pode ser mudado de metodista para batista e de batista para presbiteriano, de presbiteriano para pentecostal e de pentecostal para outra coisa? Saístes a ver uma cana agitada por algum vento? Não, João, prosseguiu. Fostes ver então um homem vestido de linho fino? Ele prosseguiu. Eles estão nos palácios dos reis, esse tipo de ministro. Ele indagou: Que fostes ver? Um profeta? E completou: Mais do que um profeta. João era mais do que um profeta. E, veja bem, ele veio como o mais humilde de todos eles, mas ele era mais do que um profeta. Sabe o que João era? Ele era o mensageiro da aliança. Claro, ele era. Ele foi mais do que um profeta. Um profeta é um vidente que vê coisas. João também via, mas ele era mais do que disso. Ele era o mensageiro da aliança. Ele disse: Sim, este é aquele de quem foi dito: Enviarei meu mensageiro diante de tua face. Isso é quem ele era. Ele era o mensageiro da aliança, claro. Sua maneira simples, como ele veio, simplesmente cegou os intelectuais. Agora temos que encerrar em breve, cerca de alguns minutos mais. Tenho algumas coisas aqui que devo dizer, algumas escrituras e algumas notas. E quanto à viúva com um punhado de farinha, ela havia chegado à sua fraqueza. Provavelmente morreria de fome. Ela não tinha comida, não podia ir a nenhum outro lugar e pedir emprestado uma refeição. Ninguém mais tinha. Mas ela chegou a um ponto, uma grande crente. Seu marido havia sido um grande homem de Deus, e ela era viúva e tinha um filho, e ela tinha apenas um punhado de farinha, mas era o suficiente. Era tudo o que ela precisava. Consagrado nas mãos de Deus, ela viveu disso por 3 anos e 6 meses. Com um punhado de farinha, ela ficou fraca. Ela saiu naquela manhã para pegar 2 gravetos, quebrá-los e juntá-los. Veja, os 2 gravetos são a cruz. Vem? Quebrar. Ela disse: Vou pegar 2 gravetos. Ela não disse: Vou pegar um feixe. Apenas 2 gravetos. É isso. Veem o símbolo? E sim, da maneira antiga. O jeito de acender uma fogueira hoje é pegar as toras e cruzá-las, queimando-as bem no meio. Quando vou acampar, nas montanhas à noite, para evitar que me congele, coloco uma tora nessa direção e outra naquela direção, e durante a noite continuo empurrando as pontas para cima, e elas queimam assim, à medida que você vai empurrando. Vem, bem através da cruz. Tenho 2 gravetos. Vou fazer pão, preparar esta refeição, este pequeno punhado de farinha, e fazer um bolo para mim e meu filho. Vamos comer e morrer. Ela estava realmente fraca, não estava? Ela disse, e deu meia volta e começou a caminhar de volta. Oh, que manhã quente! Oh, havia passado tanto tempo sem nada. Tudo, sem água e pessoas gritando e pessoas morrendo em toda parte. Nenhum lugar onde pedir emprestado, nada que fazer. Ela estava no fim do caminho. Estava em sua fraqueza. Ela disse, vou prepará-lo para mim e para meu filho, e então
comeremos e morreremos. Então ela se virou e disse: Só um minuto. Ela olhou para trás e aquele rosto peludo, olhando pelo portão lá, disse: Vá e faça um bolinho para mim primeiro e traga-me. Oh, traga-me um pouco de água na mão e um pedaço de pão, pois assim diz o Senhor. Oh, que coisa! Ela fez isso. Oh, meu Deus! Aquele pouquinho que ela tinha, veja, ela consagrou a Deus. Isso foi o suficiente para alimentá-la pelo resto do tempo. Sim, veja, quando ela estava fraca, então ela se tornou forte. Uma tinha apenas uma vasilha com um pouco de azeite, e ela não tinha nada. Seus 2 filhos iam ser vendidos como escravos. Ela não tinha mais nada que pudesse fazer com essa pequena vasilha de azeite. Não era muito, ela estava no fim. Elias lhe perguntou: O que tens em sua casa? Ela respondeu: Só um pouco de azeite em uma vasilha. Disse: Vá a seus vizinhos, peça-lhes bastante emprestado. Veja só, preparando-se antes mesmo de acontecer. Prepare-se. Davi ouviu aquele som nos arbustos de amoreira. Elias viu uma nuvem do tamanho de uma mão e disse: Ouço o som de chuva abundante. Se Deus tão somente pudesse obter alguns vasos vazios. Isso mesmo, ele disse: Encha a casa deles. Amém. Veem o que Deus quer? Deus precisa de vasos vazios. Ouçam, já tivemos tanta doutrina, tanta insensatez eclesiástica e chegamos ao fundo do poço. Só resta uma coisa: voltar-se para Deus e sua palavra. E se você fizer isso, pegue alguns vasos vazios, tire todo o metodista deles, todo o pentecostal deles e todo o batista deles e deixe-os ser apenas vasos. Coloque-os em casa e então pegue esse vaso e comece a despejar. Amém. Simplesmente comece a despejar. Ela teve o suficiente para cuidar de si e de seus filhos e de tudo mais e pagar todas as dívidas. Por quê? Por quê? Só o pouco que ela tinha consagrado a Deus e seguindo a palavra deste profeta, ela se saiu bem. Deus, envie-nos um profeta que tome a palavra de Deus, que não tome alguma outra coisa, mas apenas obtenha vasos vazios. Se Deus puder apenas obter vasos vazios, então tomar a palavra de Deus e despejá-la na pessoa, não como alguns dizem: Oh, eu tremi quando o recebi, eu falei em línguas quando o recebi, eu dancei no Espírito. Esqueça isso, vem? Esqueça isso. Simplesmente fique ali até que ele venha. Isso é tudo. Até que o vaso esteja cheio. É isso. É assim que se faz. Sim, Senhor, a simplicidade disso. Os vasos estavam cheios. Como poderíamos permanecer nisso?